maior risco do Monjaro não são os efeitos colaterais que ele causa, mas sim o medo que você sente de descobrir lá na frente que sem ele você não confia mais em si mesmo. Talvez o Monjaro tenha te ajudado a emagrecer, ou talvez você esteja pensando em usar. Mas só de imaginar, de ficar sem o remédio, você já sente aquele medo terrível de perder o controle com a comida e ter o reganho de peso? Então fica nesse vídeo que ele é pra você. Porque hoje eu quero te falar o que ele faz por você e o que ele não faz por você. E é o que ninguém tá falando por aí. Eu me chamo Laís Barabas, eu sou nutricionista e terapeuta alimentar, especialista em emagrecimento e comportamento alimentar. Meu propósito aqui é ajudar mulheres como você que está me assistindo a sair do caos com a comida, a ter paz, liberdade e emagrecer sem dietas. Então, já que a gente se encontrou, pra gente não se perder, já se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos relacionados ao emagrecimento sem dietas. Então vamos para o que interessa. O Monjaro é um medicamento super revolucionário, muito bom para quem quer emagrecer, para quem tem a indicação. O que ele faz por você? O que ele te ajuda? Realmente ele vai te ajudar sim no processo de emagrecimento. O objetivo dele é esse e realmente ele cumpre o que promete. Então ele vai te deixar por mais tempo saciada, ele vai diminuir o teu apetite, facilitar o emagrecimento, a perda de peso. E assim, para muitas mulheres, ele vai trazer algo que é muito desejado por vocês há anos, que é o silêncio na cabeça, é aquela paz mental de não precisar ficar pensando em comida, de ficar refém dos seus pensamentos em comida, que traz menos urgência e mais alívio. Mas o que eu quero trazer para você hoje aqui é um ponto que eu quero que você tenha atenção nesse processo de emagrecimento. Porque o que está acontecendo hoje? As pessoas estão banalizando o uso das canetas emagrecedoras. Acham que simplesmente é só usar, aplicar e tá tudo certo. E não, ele é um medicamento, ele precisa de prescrição, acompanhamento médico e nutricional. Então não é brincadeira. A gente precisa fazer isso da maneira correta para sim ter os efeitos que você deseja de emagrecer e se manter magra. Porque nada adianta você emagrecer, ficar 6 meses, um ano aí, e depois começar a ter o reganho de peso novamente, e às vezes engordar até mais do que antes. Então esse não é o objetivo, não é a proposta da medicação, tá? E também é algo que você não vai usar para a vida toda. Imagina você ficar dependente dessa medicação. É isso que eu quero trazer hoje aqui para você, esse ponto de atenção. Porque o que ninguém tá falando são os efeitos invisíveis do Monjaro. O Monjaro, ele não vai mudar os seus hábitos, o seu comportamento alimentar. Ele não ensina você a lidar com a sua ansiedade alimentar, com a sua culpa, com o seu medo de engordar, com a sua autossabotagem. Ele não resolve os seus gatilhos emocionais, aquilo que faz você comer sem nem você perceber. Ele não vai tratar a sua fome emocional. Ele não vai te ajudar a construir uma autonomia alimentar. E muito menos a melhorar a sua relação com a comida. Ele reduz sim esse barulho que está aí dentro da tua cabecinha. Isso sim ele vai fazer. Porém, ele não vai tratar a causa desse barulho. O que está fazendo de fato você ficar com esses pensamentos obsessivos, com essa compulsão, com esse comer exagerado. E o que eu quero dizer para você é que quando esse controle ele vem de fora, ele não vem de dentro de você, esse controle. A confiança que você tem em você mesma, ela vai embora. Então, por isso vem esse medo constante de será que eu vou saber lidar sem o meu corpo, com a minha fome, sem a medicação? Porque sim, a sua fome ela vai voltar quando você parar a medicação. E aí, você vai saber lidar com ela? Você vai lá saber lidar com seus impulsos? Então, por isso que esse medo ele é real, ele surge. E é onde que causa a dependência emocional na medicação. E aí é quando surge aquela ideia silenciosa de que como medicação você é forte, você é controlada, você é disciplinada, você é capaz. E sem a medicação você não é nada disso. Inconscientemente você vai alimentando esse tipo de pensamento. E isso cria essa dependência emocional, como eu falei anteriormente, que ninguém vê. É o maior problema após a medicação. E essa dependência ela não é do seu corpo pela medicação, mas sim a dependência pela identidade. Porque sim, hoje você tem uma identidade de uma pessoa que está acima do peso. A partir do momento que você começa a emagrecer, você precisa assumir a identidade da pessoa magra. E você está preparado para isso? Você está se preparando durante o uso da caneta para essa nova identidade, para você sustentar essa nova mulher? Se isso que eu te falei agora deu uma virada de chave aí, te fez parar para pensar, refletir, já deixa o seu like aqui para eu entender que nós precisamos conversar mais sobre isso. Porque o que acontece? Muitas vezes você acha que você vai ficar magra, com o corpo que você deseja, porém comendo o que você comia antes, tendo os mesmos pensamentos que antes, os gatilhos, os hábitos e comportamentos de antes. E não é bem assim. A partir do momento que o seu corpo emagrece, a sua mente, sua mentalidade, ela precisa caminhar junto com isso. E isso nós estamos falando de identidade. Você está pronta para sustentar isso? Você está trabalhando isso? Por isso que eu digo que é tão importante você ter um acompanhamento, não só médico, mas nutricional também, com alguém que entenda essa jornada. E o que eu sempre digo, o que eu ensino para as minhas alunas, é que o medicamento, ele é ótimo para ser uma ponte para aquilo que você deseja, que é o emagrecimento. E não uma muleta.
Você usar ele como uma desculpa, como uma muleta emocional. Por isso eu quero te perguntar com sinceridade. Você sente medo de perder o controle sem a medicação? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Esse ambiente é um espaço seguro para você, pra gente ter essa conversa. Então me conta que eu quero saber qual a sua opinião, o que está se passando aí na sua cabecinha. Você não precisa emagrecer com medo de si mesmo, com medo lá na frente. Você precisa aprender a se escutar e ter o acompanhamento adequado durante esse processo. Se esse vídeo te trouxe mais clareza, te fez ficar mais reflexiva, deu aquela virada de chave, foi bom para você, então imagina para outra pessoa que também está passando por esse processo. Então já compartilha com ela também, para que ela saiba disso. Porque tem muitas mulheres emagrecendo, mas se sentindo distantes de si mesmas. E o caminho ele não é depender menos de comida, mas sim confiar mais em você mesma. Foi muito bom te ter até aqui. Até o próximo vídeo.